Bom bom dia, domingo. Eu tô aqui, gente, falando com vocês. Gente, ontem teve gira, ontem foi uma gira fechada, porque foi um momento que eu juntei os meus filhos de corrente. A gente sempre faz uma no mês, onde a gente dá doutrina, faz as reuniões aqui no terreiro, e é muito importante, gente, né? E nós falamos sobre muitas coisas, e também, gente, sobre estudar, né, a nossa casa de religião. A gente precisa saber, né, da onde vem a nossa casa, qual é a nossa raiz, nossa ancestralidade, né, e que a Umbanda, né, que nós pertencemos, e conhecer, né, gente, é muito importante. Eu sempre falo isso, né, a gente tem que saber, né, o trabalho daquela casa, como funciona, né, as linhas de trabalho que ali se encontram. Eu sempre falo que nós temos 20 orixás, né, então a gente tem que saber, né, cada orixá que responde aqui nessa casa. Então, gente, foi bem produtivo. A reunião é necessário que se faça uma vez por mês, uma reunião, reúna os filhos, e também para pôr suas ideias, tirar suas dúvidas, que várias cabeças, gente, às vezes pensa melhor, né? Às vezes tu traz uma ideia que tu possa facilitar ali uma situação, um trabalho, que outra pessoa pensa, e tu tá tão ocupado assim com a tua cabeça pensando em tantas coisas que não te dá de conta. Então, sempre uma ideia pode chegar que possa facilitar para todos, né? Então, gente, é muito importante as reuniões no terreiro, é muito importante os filhos da casa entender as regras de uma casa, como se comportar durante um trabalho, como lidar com seus irmãos na corrente, a questão da harmonia, do respeito dentro da gira dos consulentes, né? A questão dos horários, né? As responsabilidades quando tem obrigação, a questão da organização no terreiro, né? A limpeza. Como toda religião, né, gente? A gente tem nossas doutrinas, a gente tem nossas datas, nossos sacramentos. Então, a gente tem que se preparar, muitas vezes entrar em preceito, né? E sempre que vir pra gira, fazer o banho de descarga. Então, tudo isso foi colocado, muitos ali já sabiam, mas é sempre bom reforçar, né, gente? Porque é normal, né, gente? Uma corrente que são várias pessoas, são várias cabeças diferentes, né? Então, muitas vezes um irmão fica chateado com o outro. Se acontece uma situação, o outro vai ali, chama atenção, aí o outro já fica chateado, né? Então, tudo isso foi conversado e foi falado na reunião, que nós aqui, umbandistas, nós fizemos caridade, nós unimos, nós não separamos, né? Se a gente está aqui para fazer o bem, a gente tem que ter um respeito com os nossos irmãos, um entendimento e manter essa harmonia, porque isso é uma das coisas que eu sempre mantive no meu terreiro, gente, foi a harmonia, desde o começo, né? E pessoas vieram, saíram, outros saíram e retornaram, e tá chegando mais gente nova. E aqueles que já estão na casa, que já sabem o funcionamento, tem que trazer, né, gente? E uma das coisas que eu acho muito importante, além da colaboração, dos filhos participar na casa, das responsabilidades, né? Minha casa tem mensalidade, os filhos ajudam com as mensagens dos pais, né? Então, fora, gente, toda essa questão, né, de presença, né, aprendizado, práticas, também conhecer, né,
saber. Gente, quando essa minha casa foi aberta, o principal objetivo da nossa casa é salvar vidas e resgatar almas. Eu sempre falo isso para meus filhos. O melhor médico é aquele que salva uma vida, que trabalha e que ajuda aqueles que precisam. Então, o nosso maior lema da casa, né? E ontem até o meu filho citou, eu sempre uso essas duas palavras, né? Salvar vidas e resgatar almas. Nossa casa é uma casa de alma. A gente trabalha na cura, né? E a gente trabalha para ajudar as pessoas. E temos muitas linhas de trabalho, mas a gente está aqui com um propósito, né? De fazer o bem, né? Na nossa Umbanda, na nossa Quimbanda, na nossa Jurema Sagrada, em todas as linhas aqui que a gente trabalha. Então, gente, é que nem eu falo sempre, né? O foco da nossa casa é a cura, gente, né? A gente vem para se fortalecer espiritualmente, para desenvolver a nossa mediunidade, para trabalhar, para cumprir com a nossa missão, para levar o bem para os nossos irmãos, para trazer o bem para nós. E o objetivo maior é salvar vidas. E quando se salva uma vida, gente, não tem preço. Então, que a gente sempre, né, quando vestir a nossa camiseta, Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira, a gente tenha esse propósito, que a gente fica horas aqui, gente, em pleno sábado, trabalhando, muitas vezes engripado, muitas vezes cansado. Às vezes as pessoas saem do trabalho e vêm direto para o terreiro, mas o propósito é maior, gente. Isso é axé, isso é força, isso é amor, né? E a fé da gente, que é nesses momentos que a gente se entrega, né? E com certeza, gente, Deus acima de tudo, né? Abençoa a nossa vida e os nossos orixás, né? Nossos guias, né? Estão sempre ali, gente, nos dando suporte, nos dando a força que a gente precisa, para a gente poder trabalhar e para a gente trazer, né? Essa mudança, esse crescimento da nossa vida. Então eu queria falar com vocês hoje, gente, sobre a noite de ontem. Após a reunião teve a gira, o pessoal aí está desenvolvendo, teve caboclo, teve o nosso povo da rua, e a gira estava forte, a energia estava bem firme. Os médios estão cada vez mais, né? Porque os médios, gente, muitos que estão se envolvendo agora, estão começando agora, né? E estão firmando cada vez mais, né? E tá cada vez mais, eu vejo assim, o desenvolvimento, né, gente? Tem aqueles médios que já estão mais tempo, que já estão mais preparados, né? Tem médios que já são prontos, mas muitos estão começando agora e eu tô vendo assim, né? Cada vez mais, né? A força, né? O firmamento, cada vez o médio tá cada vez ficando mais firme, tá muito bonito de ver, né? E é maravilhoso, gente, é maravilhoso, a gira tava ótima, teve bastante trabalho aqui, bastante trabalho para cura, para as crianças, teve bastante, né? E era uma gira mais fechada, só para o pessoal da casa, mas o pessoal da casa recebeu, né, o seu passe, o seu conforto, o seu descarrego, né, as suas ervas. E é muito importante, gente, porque a gente ali que trabalha, a gente gasta muita energia, né? E a gente que é médio, a gente puxa muita coisa. Então, às vezes o filho precisa, gente, precisa se cuidar, precisa se limpar, precisa descarregar, alinhar os seus chakras,
né? Então, ontem à noite foi maravilhosa. Só agradecer ao Centro de Umbanda Luz, Paz e Amor, a todos os nossos pais, e meus filhos queridos, né? Gratidão, gratidão por todos estarem presentes. Muito obrigada pela noite de ontem. E que venha uma semana, gente, com muitos caminhos, muita força, muita resposta, direção, clareza, paz e movimento para nós. Axé, meu povo. Até a próxima.